Bom dia a todos. Agradeço à desembargadora Kátia e à doutora Glícia pelo convite para participar desse evento. Agradeço também ao Rolf, ao Luiz Cláudio e à Vera Lage, que nos prestigiam aqui com a sua presença. Quero dizer para vocês que eu vim aqui hoje ouvir a professora Ana Luísa. Eu não queria falar, não, mas fui obrigado aqui a dividir esse tema do planejamento sucessório e vou falar com vocês um pouquinho, conversar em tom bastante informal, que eu acho que é importante a gente passar também para as perguntas, para os questionamentos, para as dúvidas que vocês tenham. Então, mais do que uma palestra, eu queria fazer um diálogo com vocês sobre esses instrumentos contratuais do planejamento sucessório. Na verdade, eu vou falar de instrumentos contratuais e societários. Vou falar também da holding familiar. Então, vou falar desses outros instrumentos, né? A Ana Luísa já explicou o que é o planejamento sucessório e já tratou com a profundidade que ela sempre imprime às suas palestras do instrumento do testamento, né? O testamento é realmente um grande instrumento de planejamento sucessório, é ótimo, mas a verdade, para nossa infelicidade, é que no Brasil não há muita cultura de fazer testamento, né? As pessoas não fazem testamento. Tem gente até que acha que falar em testamento dá azar, atrai a morte, né? E você sugerir a uma pessoa que faça um testamento, a pessoa se sente ofendida, né? Praticamente ofendida. Eu lembro cheguei para minha mãe e disse: mãe, será que não está na hora de você fazer um testamento? E ela me olhou com um misto de amargura e decepção e disse: eu sabia que esse dia ia chegar. Ela achou que eu estava traindo, de alguma maneira, o afeto por ela, sugerindo um testamento. Então, o testamento sugere que a pessoa já está com uma idade avançada, pode morrer, então as pessoas evitam o testamento, que é uma grande bobagem. Em outros países, obviamente, o testamento é uma figura mais recorrente. Agora, o segundo problema do testamento, que não é só cultural, é um problema nosso, do direito. E isso é que faz com que as pessoas persigam cada vez mais instrumentos contratuais e societários para fazer o planejamento. Por quê? Porque a verdade é que o direito brasileiro trata do testamento com muita burocracia, com muito formalismo, com um excesso de entraves que acaba atrapalhando, né? Quer dizer, o direito brasileiro previa que, em caso de testamento, você tinha que fazer um inventário judicial. O CPC flexibilizou isso um pouco, mas ainda continua a ideia de que você tem que fazer a abertura judicial do testamento antes do inventário extrajudicial. Quer dizer, que é um verdadeiro contrassenso. Se a pessoa faz o testamento, ela está querendo justamente organizar o patrimônio dela e evitar que os filhos tenham trabalho, entrem em disputa, né? Mas a lei desconfia do testamento, então a gente tem que ir ao juízo, abrir o testamento, ou até, em determinados casos, fazer um inventário judicial. E um outro fator que tem, além da necessidade de... Espera aí que eu tenho que botar a minha apresentação. Mas, além da necessidade... Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não tem problema, não. Além da necessidade de ajuízo, mesmo indo a juízo, muitas vezes se estabelecem discussões sobre a interpretação do testamento. Como é que funciona aquela interpretação da disposição testamentária? Há, às vezes, tentativas de invalidação do testamento. Então, o testamento não dá também essa segurança absoluta que a gente imagina. A professora Ana Luísa citou um caso justamente da redução da disposição testamentária, que, no final das contas, não valeu exatamente o que o sujeito queria, né? Então, são casos que mostram como o testamento, no fundo, ele também tem problemas. Mas o principal problema, eu acho, hoje, que estimula a busca de instrumentos contratuais e societários para o planejamento sucessório, é o problema tributário, né? Os estados estão vivendo uma crise financeira, os estados brasileiros, a nossa distribuição de fontes de receita entre os diversos entes federativos é desequilibrada, né? A União tem muitos recursos, os estados têm poucos, vários estados estão em crise financeira, e um instrumento comum que as secretarias de Fazenda têm proposto estados afora aí no Brasil para melhorar as receitas é aumentar a alíquota do imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Então, o aumento da alíquota do ITCMD, que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, era de 4%, e agora vai de 4% a 8%, né? Então, dependendo do valor, chegando a um teto aí de 1 milhão e pouco, você já tem uma incidência de 8%
de imposto de tributo de transmissão, causa morte e doação, isso faz com que as pessoas queiram escapar, de certa maneira, desse imposto, porque um corte muito profundo. 8% do valor do seu patrimônio vai ser pago a título de imposto de transmissão, causa morte e doação, ITCMD. Então, claro, dentro da legalidade, dentro do espaço de autonomia que a pessoa tem nos limites da legislação para planejar a sua sucessão, ela busca, em vários casos, evitar esse imposto, porque é um imposto alto mesmo. Isso é uma propaganda da Sinaf, que dizia, de duro já basta você no velório. Quer dizer, a ideia todas as pessoas tentam, isso é natural, deixar a maior quantidade de recursos possível para os seus herdeiros, né? Então, a gente vai passar aqui rapidamente, eu vou fazer basicamente um receituário com vocês dos instrumentos contratuais e societários que a gente pode usar no planejamento sucessório, e vocês vão ver vantagens e desvantagens de cada um desses instrumentos. Então, a gente vai analisar seguro de vida, plano de previdência privada, que é o VGBL e o PGBL, contratos de doação, quando a gente faz a doação, o planejamento através de doação, contrato de compra e venda, partilha em vida, que é uma figura pouco estudada no direito brasileiro, holding familiar, fundação e o trust. Tá? Naturalmente, um planejamento sucessório bem feito, ele combina esses instrumentos, né? Ele não foca em um instrumento exclusivo, ele mistura diferentes instrumentos conforme o interesse da pessoa que está planejando a sua sucessão. E aí eu concordo integralmente com o que falou a Ana, né? Isso não é para amadores, né? As pessoas estão fazendo isso assim, vamos fazer uma holding familiar, e depois se surpreende com o custo da empresa, né? Como é que faz aquilo, aí tem uma briga, aí prevê mal a questão da administração da empresa, que é central se você for fazer uma holding familiar. Então, virou moda o planejamento sucessório, justamente por conta desses incentivos que a legislação promove, através de aumento de alíquota de CMD, etc., etc. E aí as pessoas estão fazendo planejamento sucessório meio assim, distraidamente, não é para ser feito dessa forma. O primeiro instrumento que eu queria mencionar é justamente o seguro de vida, né? O seguro de vida, ele é um instrumento de planejamento sucessório porque ele tem vantagens em relação ao testamento, às doações, a outros caminhos. A principal vantagem é que o nosso Código Civil diz expressamente no artigo 794, que é esse que está aí no Código, que no seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Portanto, o valor pago a título de seguro de vida, ele não é herança, né? Não se sujeita aos credores do estipulante, nem se sujeita ao pagamento do imposto de transmissão causa-morte. O valor do seguro de vida, ele, na verdade, não passa pelo patrimônio do falecido, ele é pago pela seguradora diretamente ao beneficiário. Então, ele é um instrumento bastante usado. Um segundo instrumento que ele nunca é usado sozinho, né? Ninguém vai fazer um planejamento sucessório com base em seguro de vida, né? Mas ele é um instrumento acessório que colabora para esse planejamento. Um segundo instrumento que é assemelhado ao seguro de vida são os planos de previdência privada, né? O VGBL e o PGBL. Né? Há uma discussão no Brasil sobre a natureza jurídica desses planos de previdência complementar. No VGBL, por exemplo, tem regulamentação da SUSEP, que considera ele como seguro de pessoa, né? E há, naturalmente, muitas pessoas que investem nisso, em PGBL, VGBL, como uma forma até de reduzir a alíquota do imposto de renda, né? Porque você ganha uma redução da alíquota do imposto de renda fazendo um PGBL e um VGBL. Mas eles também servem como instrumento de planejamento sucessório. Eles também permitem que você tenha um determinado valor que vai escapar à incidência do ITCMD, embora a gente vai ver que há uma controvérsia judicial sobre isso, especialmente no Rio de Janeiro e alguns outros estados, né? Mas antes de passar isso, eu queria recomendar a leitura desse artigo fabuloso da professora Ana Luísa Nevares, Perspectivas para o Planejamento Sucessório, que está numa obra coordenada pela Daniele Teixeira, que é a Arquitetura do Planejamento Sucessório ali. A professora Ana Luísa diz, olha, o PGBL e o VGBL são muito úteis, porque, na verdade, eles, como são pagos de imediato, eles ajudam os herdeiros a arcar com outras despesas de inventário e até despesas de pagamento do ITCMD dentro do inventário para fins de partilha, né? Há uma discussão em relação
ao PGBL e ao VGBL, que é interessante a gente observar, explicado assim da forma mais objetiva possível, que é o VGBL e o PGBL, eles, ao contrário do seguro de vida, são patrimônio do próprio falecido, são patrimônio dele. Então, na verdade, ele opera esses recursos, ele escolhe o tipo de fundo de PGBL que ele quer colocar. VGBL, se vocês forem ao banco, o banco vai dar várias opções de PGBL e VGBL com diferentes taxas de rendimento, né? Então, nesse sentido, o titular, que vai falecer um dia, porque infelizmente todos nós vamos, ele tem o controle desses recursos. E ele pode, inclusive, resgatar esses recursos pagando uma penalidade, entre aspas, a título de imposto, se não tiver decorrido o tempo necessário. Mas ele é um capital de livre disposição dessa pessoa. Então, há muita discussão sobre se ele deveria ou não gerar certos efeitos próprios do capital daquele segurado. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, se, por exemplo, o valor do PGBL e do VGBL não se sujeitar às regras da legítima, eu posso fraudar a minha legítima investindo todo o meu dinheiro em PGBL e VGBL, né? Então, como é que funciona isso? Então, há uma discussão, uma queda de braço em relação a esses institutos. Para fins de planejamento sucessório, porque a gente nunca assume que uma pessoa que está fazendo planejamento sucessório quer burlar regras da legítima, ele quer planejar a sua distribuição, embora a gente vá ver no final que o trust, às vezes, é muito usado para isso, né? Mas sempre, nos outros instrumentos, você sempre vai ter um risco de, se você está burlando as regras da legítima, um herdeiro alegar isso e conseguir a redistribuição de acordo com as regras da legítima. O que importa para a gente é o efeito tributário aqui, né? E aí há um certo consenso de que não incide ITCMD. Embora haja esse consenso, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei em 2015, que é essa Lei 7.174, cujo artigo 23 diz justamente o contrário. Diz que no PGBL e no VGBL incide o ITCMD no recebimento, ou seja, a pessoa teria que pagar de 4% a 8% o beneficiário em relação àquilo que recebe. O Tribunal de Justiça do Rio julgou recentemente, junho desse ano, está aí a data, 10 de junho de 2019, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse dispositivo e entendeu o seguinte: não sendo considerado herança, no VGBL não há fato gerador que deem seja a incidência do ITCMD, devendo, por isso, ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 23 da Lei 7.174 de 2015, de novo, uma lei do Estado do Rio de Janeiro. Desembargadora Kátia, o Tribunal de Justiça do Rio, sempre acertando, né? Então, estava nesse voto? É do órgão especial, exatamente. Então, o Tribunal de Justiça já entendeu nesse sentido. Está pendente embargo de declaração. Não sei se a senhora quer adiantar o seu voto, mas não. Pendente embargo de declaração, mas acho muito difícil, pelo teor dos votos, se vocês lerem o teor dos votos que está acessível na internet, muito difícil haver alguma mudança. Foi uma decisão muito fundamentada, com muita intensidade, no mesmo sentido, por vários desembargadores. Então, acho difícil mudança em sede de embargos de declaração, mas vale a pena acompanhar. Além disso, é importante notar que a posição do STJ é a mesma do Tribunal de Justiça do Rio, ou seja, que no VGBL não incide ITCMD. Então, a Fazenda Estadual tenta cobrar o ITCMD, mas o entendimento jurisprudencial tem sido, é bom estar atento, tem sido de que no VGBL não incide o ITCMD. Um terceiro instrumento, que é muito usado, são os contratos de doação, ainda no campo dos instrumentos contratuais. Contratos de doação, né? Você, ao invés de dispor em testamento, que é uma transmissão gratuita causa-mortes, você dispõe em vida, faz a transmissão gratuita inter vivos, né? O contrato de doação. Há alguns limites para o contrato de doação, né? O artigo 548 do Código Civil, ele impede, por exemplo, que o doador doe todos os seus bens, né? Sem se reservar bens suficientes ou renda para a sua sobrevivência, aquela doação que reduz o sujeito à indignidade, né? Então, por força do princípio constitucional, da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, se entende, e o legislador prevê isso expressamente, que o sujeito não pode doar todos os seus bens. Mas é comum que o doador, que a pessoa que está fazendo o seu planejamento sucessório, ao utilizar a doação, faça uma doação com reserva de usufruto. Ou seja, ela transmite a nua propriedade ao nu proprietário, que é o herdeiro, e se reserva as faculdades
de uso e fruição do bem, podendo, por exemplo, oferir renda com aluguel daquele imóvel que ela transferiu, mas a nova propriedade já está com o herdeiro. Então, é muito comum no Brasil, digamos assim, o meio mais tradicional de planejamento sucessório. Quando não se falava em planejamento sucessório ainda, muitas pessoas usavam a doação com reserva de usufruto para já antecipar a distribuição desses bens em vida, evitando a discussão no inventário. A desvantagem da doação em relação a esses outros instrumentos, e mais aos outros que a gente vai ver, é que na doação, evidentemente, incide o ITCMD, porque não é transmissão causa-morte, mas o imposto é de transmissão causa-morte e doação. Então, também incide o imposto. Se você fizer com reserva de usufruto, você paga 50% do imposto quando faz e 50% do imposto será pago quando se consolidar a propriedade nas mãos do até então no proprietário, né? Então há um diferimento de uma parte desse imposto, né? Um outro problema da doação é que se considera que a doação de ascendente a descendente, está no 544, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento da herança, e por isso, em teoria, se não houver a previsão expressa pelo doador, no sentido de que aquele valor está saindo disponível, esses bens têm que ser trazidos à colação no inventário. Então, volta no inventário tudo que você tentou, de alguma maneira, deixar organizado em vida. E como há uma discussão corriqueira sobre qual o valor da disponível àquele tempo, que você precisa reconstruir, há uma discussão natural entre se houve ou não houve violação da disponível. Se não houver uma margem grande, você pode enfrentar problemas dentro do inventário. Por isso, as pessoas têm recorrido também a um modo tradicional, um quinto instrumento, que é o contrato de compra e venda. Em vez de doar o bem, eu faço uma compra e venda. Eu vendo o bem para o meu descendente. Bom, mas o problema é que o meu descendente não tem recursos, né? E eu não quero que ele pague, porque a ideia justamente não é eu trocar patrimônio com o meu descendente, a ideia é eu deixar para o meu descendente. Então, é muito comum no Brasil que as pessoas façam compra e venda, isso acontece muito com imóvel, antes de compra de imóvel e tal. Mas eu faço uma compra e venda com o meu descendente, mas eu faço também um mútuo ao meu descendente, ou seja, eu empresto dinheiro ao meu descendente para que ele pague o valor da compra e venda que eu fiz com ele. Então, uma compra e venda acompanhado de um mútuo. Mútuo que normalmente é feito pelas pessoas sem juros, né? Que é um mútuo que é a benefício do filho, verdadeiro negócio de pai para filho, né? Então você faz o mútuo sem juros, está deixando lá, tem que inscrever no imposto de renda, naturalmente, declarar isso na sua declaração, que tem um crédito, tem um débito entre o crédito do pai e o débito do filho, e ano a ano as pessoas vão reduzindo esse valor para que até que ele chegue a zero, né? Essa é uma prática comum. Muitas vezes de modo simulado, né? Muitas vezes fazendo uma verdadeira simulação, sem transferências bancárias entre o filho e o pai, o que traz risco, naturalmente, de nulidade. É interessante notar, porque depois do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, a simulação é causa de nulidade, não mais de anulabilidade. Então, traz um risco, portanto, não tem prazo, né? Então, traz risco de nulidade para essa operação, né? Mas, naturalmente, é uma coisa que se usa, pode ser feita, claro que, se for simulado, vai ser nulo, né? Vantagem da compra e venda, ela vai impedir o ITCMD, impedir a colação. Desvantagens, o sujeito tem que ir pagando no tempo esse mútuo e vai sempre existir um risco de controvérsia jurídica. Alguém vai dizer, olha, isso é uma doação disfarçada, você emprestou o dinheiro, fez a compra e venda. Enfim, mas há uma discussão sobre isso. Também tem um outro risco, que é o seguinte, pode ser que você faça essa operação, a gente já teve casos que chegaram assim no escritório, está aqui o Guilherme, que é meu sócio, Rafael, César está aí também em algum lugar. A gente teve casos que assim, o sujeito chega e diz assim, olha, eu já fiz o meu planejamento sucessório, eu quero só ver se está bem feito. Aí, como é que você fez? Bom, eu fiz uma compra e venda com meu filho, eu emprestei dinheiro para ele. Quando você fez isso? 3 semanas atrás. Eu falei, pô, não podia ter procurado o advogado um pouquinho antes, né? Aí eu disse, mas tem risco? Eu falei, o primeiro risco é você morrer, né? Porque se você morrer agora, tem um crédito do espólio contra o seu filho no valor total dessa operação. Então, os outros herdeiros têm direito a esse valor. Então, o primeiro risco é você morrer. Não, mas eu não vou morrer. Eu falei, não, temos todos certeza disso, mas não dá para dizer que não é um risco, né? É um risco. No Rio de Janeiro,
dizem que é até maior, né? Mas a gente diz que a gente inventou esse negócio da violência para que os paulistas não venham para a cidade, mas é perigoso. Então, é assim, tem o risco do sujeito morrer e aí o crédito vai ser cobrado pelo espólio, né? Só para complementar, que aí também vira um bem comunicável para o filho se tem o regime da comunhão parcial, Exato, né? Ainda tem esse problema. Tem porque esse aí problema. a pessoa quer que seja um bem doado, mas aí se o filho é casado na comunhão parcial, ainda se comunica, né? Então, ainda tem mais esse drama. E né? você não pode gravar compra e venda com cláusula de incomunicabilidade. A vantagem da doação, embora você pague o imposto, ninguém gosta de pagar imposto no Brasil, né? Mas a gente tem que pagar imposto. Você paga o imposto, mas você pode gravar com a incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Não acho bom isso, não, porque essas cláusulas, para mim, são vestígios de uma legislação antiga, né? Não acho que o proprietário do bem deveria ter esse poder sobre bens em circulação, até pela questão da função social da propriedade, mas enfim, o fato é que isso existe, está na legislação, tem que prever uma justa causa. Cada vez mais os tribunais têm afirmado que essa justa causa não pode ser genérica, porque a gente cansa de ver doação, né, Ana Luísa? Com justa causa. Justa causa para preservar o patrimônio no seio familiar, eu instituo a inalienabilidade, a empenhorabilidade, a incomunicabilidade. Não serve. Né? Tem que ser mais específico e mais detalhado que isso. Essas cláusulas padrão de estilo têm cada vez mais sido rechaçadas pela nossa jurisprudência. Uma outra discussão ainda na compra e venda com mútuo a descendente, Luiz Cláudio, é a seguinte: pode haver o perdão da dívida? A doutrina, em sua maioria, e há acórdãos também nesse sentido, diz que se houver o perdão da dívida do mútuo, isso equivale à doação. É como se fosse doação. Então você vai emprestar e vai doar, muito malandro você, mas isso é doação. Tá? Agora, há uma discussão interessante sobre a prescrição da dívida. Ou seja, eu tenho lá o meu mútuo, tenho crédito no meu imposto de renda, tenho débito no imposto de renda do meu filho, e eu nunca cobro, porque era justamente um empréstimo de pai para filho. E aí ocorre a prescrição. É uma dívida prescrita. A dívida existe, obrigação natural, né? Equivalente à obrigação natural. A dívida é prescrita, ela existe, mas ela não pode ser cobrada. Então, Schuldhaftung, né? Para todos nós. Mas como é que você faz isso? Né? Então, é uma discussão sobre se na dívida prescrita se equivale à doação ou não, porque, no fundo, você deixou o tempo transcorrer para prescrever, correndo o risco de poder morrer nesse meio tempo com crédito do espólio, mas é extremamente arriscado. Vamos só deixar as perguntas para o finalzinho, para eu passar tudo no tempo, aí a gente abre. Uma outra figura é a partilha em vida. Partilha em vida, como eu disse a vocês, é um instituto que é pouco explorado no Brasil, né? Mas está previsto expressamente no Código Civil, no artigo 2018, que diz assim: é válida a partilha em vida feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Já tinha previsão lá no Código Civil 16. E Clóvis Bevilacqua, é interessante a gente ver isso, Clóvis Bevilacqua, comentando o código cujo projeto ele foi autor, ele diz assim: entre nós, a partilha em vida é planta exótica, apesar da tradição romana que provavelmente não medrará. Ou seja, ele diz: ninguém usa partilha em vida. Partilha em vida, em teoria, é um negócio jurídico com natureza própria, ele não é uma doação. Mas há pouco estudo sobre partilha em vida no Brasil, não é um instituto consolidado entre nós, então há alguns autores que consideram que a partilha em vida é doação. Se for doação, perde toda a graça, porque eu tenho que reunir todo mundo, fazer a doação de todos os bens, fazer a partilha em vida, dizer que estou partilhando em vida, mas, no fundo, vão se aplicar as mesmas regras da doação. O TCMD vai incidir, vou ter que trazer a colação, se não estiver disposto, vai para o inventário, de volta. Então, enfim, tudo se aplica ali, de novo, por um outro caminho. Então, não tem muita graça. Mas se a gente entender que é um negócio jurídico intervivos com natureza própria, aí essas regras não seriam aplicáveis e a partilha em vida pode ser interessante. Eu trago aqui um acórdão do STJ, relator ministro Nilson Naves, é um acórdão já antigo, mas em que ele diz assim: inventário, partilha em vida, doação, pretensão de colação, ou seja, foi feita uma partilha em vida e herdeiros diziam assim: não, tem que trazer a colação esses bens. E disse o acórdão, disse o STJ: assentado tratar-se no caso de partilha em vida, entre parênteses, partilhados todos os bens dos ascendentes em um mesmo dia, no mesmo cartório e mesmo livro,
com o expresso consentimento de todos os descendentes, não ofender os artigos 1.100 do Código Civil. Acordo confirmou, papapá. E aí ele diz assim, não se cuidando, portanto, de doação, ou seja, a STJ está dizendo, não é doação, negócio jurídico inter vivos. Não se tem como aplicar princípio que lhe é próprio. Né? Então, esse acordo é interessante, embora aí, em parte da fundamentação, ele tenha afastado as regras da doação com base no consentimento dos outros herdeiros, em larga medida ele reconheceu esse instituto da partilha em vida. Há outros acordos, mas esse é interessante, é um dos primeiros a reconhecer essa natureza autônoma da partilha em vida. E aí vamos para os instrumentos societários. Né? O primeiro deles é a holding familiar. O que é a holding familiar? A constituição de uma pessoa jurídica que vai manter participação em outras sociedades. A holding é isso, né? Em qualquer cenário, uma holding, como vocês sabem, é uma sociedade, uma pessoa jurídica que mantém participação em outras sociedades, na linha do que diz a lei das SA, no parágrafo 3º do artigo 2º, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, né? Ainda que não previsto no estatuto, a participação é facultada. Então, a holding é isso, ela hold, né? Ela mantém as participações societárias em outras sociedades. O que é uma holding familiar? O que as pessoas estão chamando de holding familiar? É isso, né? Um determinado sujeito, normalmente com fins de planejamento sucessório, pega os seus ativos e introduz esses ativos dentro de uma pessoa jurídica e haverá uma outra pessoa jurídica que vai manter a participação nessa pessoa jurídica de baixo. Então, das duas, uma, ou o sujeito já é um empresário, ele já tem cotas e ações de uma determinada empresa, e aí ele vai só criar uma empresa no meio do caminho, ou seja, ele vai constituir uma pessoa jurídica, vai integralizar o capital dessa pessoa jurídica com as cotas ou ações que ele tem da outra empresa, e, portanto, vai passar a ser titular dessa pessoa jurídica, que é a holding, ou ele não tem uma pessoa jurídica e vai colocar os seus ativos dentro de uma pessoa jurídica que é, digamos assim, a pessoa jurídica operacional e vai criar a holding por cima. Para que ele cria a holding por cima? Para poder distribuir as cotas dessa holding para os seus herdeiros, fazendo uma espécie de partilha em vida do seu patrimônio, fazendo uma espécie de distribuição do seu patrimônio em vida. Ele pode doar essas cotas, mas aí vem todo o problema da incidência do ITCMD e todos os problemas que a gente já colocou. Tem gente que diz assim, não, pode doar a cota, porque aí vai incidir o ITCMD, 4% a 8%, sobre o valor nominal da cota. Antes a Fazenda Estadual tivesse esse entendimento. Faltou combinar com os russos. Obviamente, a Fazenda Estadual vai lá e diz assim, não, o valor da cota não é o valor nominal, não. O valor da cota é o valor real da cota, o que ela representa. Portanto, vamos pegar aqueles ativos que existem lá embaixo e vamos recalcular o valor dessa cota, senão seria muito fácil. Você colocaria valor nominal de R$2 e a gente teria uma incidência do TCMD baixíssimo, né? Então, doação, normalmente, está escrito errado holding aí, a culpa é sempre do estagiário, né? No slide anterior é que estava certo holding, H-O-L-D-I-N-G. Tá? Então, o estagiário errou no título, acertou na caixinha. Né? É impressionante a criatividade dos estagiários. Então, a holding, então, fazer a doação da holding não faz tanto sentido. As pessoas fazem normalmente compra e venda das cotas para os herdeiros. Volta o problema da compra e venda. Bom, mas o meu herdeiro não tem dinheiro, como é que eu faço? Posso fazer um mútuo, mas volto àqueles problemas que a gente falou. O que é um instrumento que tem sido muito usado na prática? Muitas pessoas têm feito, embora também tenha os seus riscos. Eu faço a venda das cotas e você vai me pagar parceladamente o preço por essas cotas. E aí, nesse parcelamento, que é estendido no tempo, você está recebendo distribuição de dividendos daquela companhia de baixo, então você está recebendo dividendo e pagando pelas cotas. Né? Tem pessoas que fazem isso. Obviamente, esse dinheiro volta para o ascendente, que tem que dar alguma destinação a isso. Há ascendentes que distribuem essas cotas e saem da sociedade, né? Que tem um risco para o seu cliente que está fazendo um planejamento sucessório, né? Que de repente todo o patrimônio dele passa a ser administrado
por outras pessoas. Você pode usar a doação de cotas com usufruto, por exemplo, se você quiser, né? Mas também é comum, e esse é um instrumento que tem sido cada vez mais usado em grandes patrimônios, você prevê uma golden share, ou seja, o sujeito fica com uma ação ou uma cota daquela sociedade, mas essa uma ação ou uma cota dá poderes para aquela pessoa que são poderes de um supercontrolador. Então, direito de veto sobre uma série de matérias, uma série de poderes que você pode exercer no âmbito da sociedade. De novo, vale aqui a advertência da Ana. As pessoas estão fazendo holding familiar e não se preocupando com isso. Distribui as cotas, envia, está tudo certo. Aí depois, mas os meus filhos estão gerindo, não estão me pagando, eu estou aqui. Se colocou numa situação de dependência absoluta. Mas eu confiava nos meus filhos, todos nós, né? Mas o dinheiro dinheiro corrompe, poder as corrompe mais, né? Mas o dinheiro corrompe também bastante. Então, é preciso ter certos cuidados ao fazer esse tipo de operação. As vantagens são essas, né? Não incide o TCMD, não vai para o inventário, porque você distribuiu as cotas em vida. A desvantagem, justamente, como eu disse, é o problema da administração da holding. Você precisa regular de forma muito detalhada a administração dessa holding. Como é que isso vai acontecer? Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu quero deixar para os meus filhos, tenho 2 filhos, 50%, 50%. Maravilha, você paralisa a sociedade se tiver uma disputa entre os 2 filhos. Se eles não concordarem, vai ficar parada a sociedade, você tem um monte de capital na sociedade se desvalorizando por causa desses conflitos que surgem e que o instituidor não pensou numa forma de resolver. Outro mecanismo, não é bem societário, mas é empresarial para resolver, para se utilizar no planejamento sucessório, a fundação, né? A constituição de fundação. Acontece normalmente em grandes fortunas, pessoas que têm interesse filantrópico. Por quê? Porque no nosso Código Civil, a fundação tem objeto limitado. A fundação só pode ser constituída para aquelas finalidades que estão listadas no artigo 62 do Código Civil. Então, não é para qualquer finalidade. Não posso instituir uma fundação para manter uma boa vida para os meus herdeiros. Eu preciso ter alguma finalidade altruísta para a minha fundação. Aí, de novo, a gente que combina esses instrumentos, põe a holding, cria uma outra fundação, etc. A gente, estou olhando aqui para o Guilherme, que outro dia a gente fez uma estrutura que tinha 22 slides com esses quadradinhos para mostrar como é que aconteceu, mas a culpa foi do cliente, né, que chegou já com uma planilha para explicar como é que era a família dele. A família dele trouxe um Excel para explicar com a família, filho do primeiro casamento, filho do segundo casamento, filho do terceiro casamento, não sei o que, parará. E aí tinha uma seta, lembra, Guilherme? Tinha assim, os filhos embaixo, né, aquela aranhazinha, tinha uma seta na diagonal, assim, para lá, e um pontinho vermelho. Eu falei, o que é isso? Não, isso é um filho que eu só conheci aos 40 anos. Então, você já vê pela setinha que o sujeito não quer tratar em paridade os filhos. Então, esse tipo de situação acontece. Você pode combinar esses instrumentos. A grande desvantagem da fundação no direito brasileiro é o artigo 66 do Código Civil, que institui o poder de fiscalização do Ministério Público sobre a fundação. Então, os atos da fundação têm que ser aprovados pelo Ministério Público, o estatuto tem que ser aprovado pelo Ministério Público, a alteração do estatuto tem que ser aprovada pelo Ministério Público. E isso se compreende a finalidade do legislador, que era colocar o Ministério Público a controlar e ver se efetivamente aquela fundação está sendo utilizada para os fins altruístas para o qual ela foi constituída. Mas, evidentemente, isso cria uma burocracia muito forte no cotidiano daquela fundação. Você tem que mandar para o Ministério Público, há um Ministério Público das fundações, né, que precisa, um setor do Ministério Público encarregado de cuidar delas, precisa opinar, precisa voltar. Quer dizer, tudo isso cria uma burocracia que, muitas vezes, quando você explica para o cliente, ele diz, não, fundação, não quero não, muito obrigado, e passa adiante. Mas é um instrumento. E, por fim, dentre os instrumentos societários, acho que a gente pode mencionar a figura do trust, que a Ana já mencionou aqui. O trust, como ela explicou, não é regulado no Brasil. O que é o trust, para vocês entenderem bem? É um instituto que permite que a propriedade de um bem ou vários bens seja dividida em 2 tipos de propriedade. Uma propriedade puramente formal e uma propriedade material.
Essa é uma figura típica dos ordenamentos common law, porque na tradição romano-germânica a propriedade é una, não se divide. Não posso ter duas propriedades, só um é proprietário, né? Posso ter condômino, que é coproprietário do meu bem, mas eu não posso ter duas propriedades separadas daquele bem. Então, o trust é típico dos ordenamentos de common law, largamente utilizados, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, etc., Inglaterra, né? E outros países de tradição romano-germânica passaram a incorporar o trust. Luxemburgo, Panamá, México, Porto Rico, Argentina, França, Holanda, que não está aí, mas tem trust também. Então, outros países passaram a prever a figura do trust. A vantagem do trust é que você consegue colocar a sua propriedade em separado, permanecendo apenas com a propriedade formal. A propriedade material é exercida pelo trustee, uma pessoa que você indicou. Trust é literalmente confiança, né? Você indicou uma pessoa de sua confiança para gerir aquele patrimônio, para gerir com poderes de proprietário, porque ele é proprietário como você é proprietário. E você permanece com uma propriedade mais fraca, digamos assim, formal. Isso separa aqueles recursos do seu próprio patrimônio, portanto, credores não podem executar aqueles recursos, etc., etc. A gente tem no Brasil uma figura parecida, que é o patrimônio de afetação. A gente tem a propriedade fiduciária, que, na verdade, é a transmissão da propriedade com fins de garantia, um fim baseado na fidúcia, na confiança, mas que não é isso aqui, né? E a gente tem o patrimônio de afetação autorizado pela legislação em algumas hipóteses, por exemplo, incorporação imobiliária. Anteontem, acho que foi aprovado uma MP, ontem ou anteontem, que prevê a possibilidade de patrimônio de afetação para fins de garantia de cédula de crédito rural. Uma hipótese que não existia no direito brasileiro, foi criada ontem ou anteontem, já não lembro mais, alguns dias atrás, tá? Por medida provisória, né? Mas, enfim. Então, a criação de um patrimônio de afetação que existe na incorporação imobiliária, com o problema das quebras das grandes incorporadoras, a falência das grandes incorporadoras. Houve um projeto de lei, participou muito desse projeto o professor Melim Chalup, né, que previa que as incorporadoras tinham a obrigação de constituir um patrimônio de afetação. No Congresso Nacional foi alterado para ser uma faculdade das incorporadoras, e acabou que, sendo faculdade, muitas não utilizam, né? Mas é uma hipótese de segregação patrimonial, né? Que é a mesma inspiração do trust, segregação do patrimônio. No Brasil, não há lei regulando o trust, há só essas hipóteses, e há, de uns tempos para cá, um estigma muito forte, né, com o trust por razões muito óbvias. O trust acabou sendo usado para finalidades de esconder patrimônio no exterior, etc., etc. Mas nada impede que uma pessoa que tenha patrimônio no exterior, licitamente, né, obviamente, ou que remeta esse patrimônio para o exterior licitamente também, porque há meios lícitos de fazer isso, constitua lá fora um trust e dê ordem ao trustee para que distribua de uma determinada forma entre os herdeiros, na ocasião da sua morte, aquele valor. Ou que pague uma renda com base na gestão daquele valor para os seus herdeiros. E isso é possível, um mecanismo de direito, digamos assim, internacional. Você está usando o instrumento lá fora, tem todo o custo de manter o dinheiro lá fora, tem que ser lícito, evidentemente. O Brasil abriu há pouco tempo, né, janelas para repatriação do valor, na verdade, para legalização do patrimônio exterior. Então, tem gente que legalizou, pagou uma multa alta, 30%, foi um pouco punitivo o modo como o Brasil regulou isso, não foi como outros países que queriam justamente atrair recursos ou identificar recursos de nacionais fora do país, né? Mas o fato é que muita gente legalizou e o dinheiro está legal lá fora, então você pode recorrer a um trust. Você não pode recorrer ao trust para burlar as leis da legítima, evidentemente, né? Você tem as regras da herança legítima que se aplicam, mas em relação à sua disponível, você pode fazer isso. Aí existe uma discussão, para vocês saberem, também todo mundo diz, então o trust é uma maravilha, blindado, vamos fazer no exterior, um trust, eu pago o custo do exterior. Aí tem, mas o trustee pode ter dificuldades de interpretação da instrução do settlor, que é o instituidor do trust, e aí como é que eu faço? Pode ter briga. Não, mas eu corro esse risco, não tem problema, a instituição, contratei uma trust company que é fenomenal, tem um banco lá que eu confio, e tal, parará, então o trustee, 100% da minha confiança, e eu quero fazer um trust. Bom, tem um problema. Se o seu beneficiário
reside no Brasil ao receber o valor do trust. Há uma discussão sobre qual é a natureza jurídica desse pagamento. Porque ele está sendo feito por uma figura que existe no exterior, que é reconhecida no exterior, mas que no Brasil não existe. Então, como é que a Receita... Porque isso é importante também, né, Ana? Quer dizer, a gente sempre... o instrumento maravilhoso, é isso, é aquilo. Não importa. Importa muito como é que o fisco brasileiro vai interpretar aquilo. Quer dizer, esse é um dado super importante na sua estruturação, no seu planejamento sucessório. Não adianta você criar uma estrutura maravilhosa que você diz assim, o meu professor de Direito Civil na UERJ disse que isso aqui é um instituto autônomo e tal, maravilhoso. Bom, tudo bem, mas se o fisco interpretar como doação, incide TCMD, vai pagar tudo. Então, tem esse risco. Então, no trust, existe essa discussão. Quem recebe, recebe a que título? Qual é a natureza jurídica desse recebimento? E aí há basicamente 3 correntes no Brasil. A corrente que entende que isso é uma doação, o trust está doando para aquela pessoa, porque não há contrapartida, então é uma transmissão gratuita de bens ou valores, portanto, é uma doação em si de TCMD. Interpretação que vocês não vão se surpreender de saber que é defendida por diversas fazendas estaduais, porque o Estado é o titular que cobra o ITCMD. Segunda corrente diz, não é doação, mas é renda. Portanto, incide imposto de renda. Quem defende essa interpretação? A União Federal, que recebe o imposto de renda, defende. Estou brincando, naturalmente, há autores também que defendem essas posições, mas é a posição natural do FIF. Isso está no seu papel, ele está interpretando a norma. Se há um espaço de interpretação, falo isso com toda tranquilidade, porque eu sou procurador do Estado, né? Toda interpretação do FIF estadual é uma interpretação dentro de uma razoabilidade, é uma interpretação que, óbvio, não quer perder recursos, né? Então, a mesma coisa acontece na União Federal. Então, incide imposto de renda. E há uma terceira corrente, defendida por nenhum fisco no Brasil, só pela doutrina, de que essa transferência ela não deve ser tributada. O imposto é zero, porque não é fato gerador. Não existe uma previsão disso como fato gerador. Dentro do direito tributário, eu só posso ter incidência de imposto se houver fato gerador. Não há previsão legal, isso não é fato gerador, não incide tributo. Tá? Essa é uma discussão amplíssima, super intensa. Não vale a pena a gente entrar nela aqui, porque, no fundo, o que a gente quer mostrar, o que a gente combinou, foi mostrar vantagens e desvantagens dos instrumentos. E essa discussão existe, ponto. Qual é a sua posição como jurista em relação a ela, não é tão importante se você está atuando como advogado fazendo planejamento sucessório. É importante saber que a discussão existe e o seu cliente pode vir a ser tributado de uma dessas formas. Isso vai gerar um contencioso com o fisco. Vamos lutar nesse contencioso, vamos ganhar, né, César? Que a gente sempre ganha também. Então, com o apoio do tribunal. Então, é sempre no sentido de ver o que é melhor para o seu cliente. Não adianta a gente especular muito na hora de fazer planejamento sucessório. E o dever do advogado é informar para o cliente todos os riscos. Isso é que é o perigo do amadorismo no planejamento sucessório. Né? O sujeito apresenta uma solução como se fosse um passe de mágica e não apresenta os riscos. E digo mais, como advogados, registrem esses riscos na comunicação com os seus clientes, para ficar claro que vocês advertiram o cliente sobre esses riscos. Né? Aliás, lá no escritório não tem planejamento sucessório, né, Guilherme? As pastas são todas reorganização societária e tal, não tem planejamento sucessório. Porque isso também é um problema. A pessoa, às vezes, faz planejamento sucessório, a recomendação do advogado é reúna sua família e explique o que você fez. Mas, muitas vezes, a pessoa não quer fazer isso. E é um direito dela, você não pode se intrometer e obrigá-la a explicar. Né? Então, às vezes, isso gera conflitos depois. Bom, fez o planejamento sucessório, eu não sabia o que houve, o que aconteceu. Então, você tem em casa uma pasta planejamento sucessório, é quase pedir para os herdeiros que não sabiam vir a conflito, vir brigar com os herdeiros que foram beneficiados. Né? Então, todos esses cuidados são importantes. Né? É importante a gente abordar essa questão como ela é, né? Explicar para os herdeiros, mas respeitada, naturalmente, a vontade do seu cliente, se for o caso. Esse é um último slide, só para... existe, claro, uma discussão no Brasil que a gente... No testamento ela não se aplica tanto, porque o testamento é um instrumento regulado pela legislação,
mas existe uma discussão sobre se tudo isso aqui que a gente está chamando de planejamento sucessório, todos esses instrumentos, na verdade, não configuram o chamado Pacta Corvina dos romanos, né? Ou seja, o contrato sob herança de pessoa viva, que o artigo 426 veda que seja celebrado no direito brasileiro. Então, o Código Civil veda o Pacta Corvina. Então, podemos achar que essa é uma previsão antiquada, um vestígio da legislação anterior, devia ter sido suprimido esse artigo, mas o fato é que ele existe. Então, uma discussão sobre a validade desses instrumentos. Eu entendo, e a professora Ana Luísa muito provavelmente compartilha dessa posição, de que hoje a autonomia das pessoas para planejar a sua sucessão, ela deve ser cada vez maior. A gente tem que respeitar os limites legais, a herança legítima do qual ambos somos críticos, né? Ela não deveria ser, talvez, dessa forma, já chegamos a discutir até projeto de lei para alterar a herança legítima, como acontece em qualquer projeto de lei que a gente discute com muita gente, ele acaba não sendo tão audacioso quanto a gente gostaria, ele acaba não sendo tão reformador, porque é muita gente para aprovar, as coisas são difíceis, acaba sendo minimalista ao invés de ser uma verdadeira alteração substancial. Mas é uma tendência aí a gente ter flexibilizações legislativas da legítima, de alguma forma, a gente ter projetos, ainda mais num governo que... Está gravando, mas não tem problema não. Com todos os problemas que esse governo tem, não são poucos, é um governo de índole liberal. Então, para fins de flexibilização da legítima, é um momento, em teoria, propício para esse tipo de projeto. Então, a gente tem que acompanhar aí os trabalhos do Congresso para ver se o que vai pintar. Há várias iniciativas, mas ver o que vai acontecer. Então, esse espaço de autonomia está se ampliando, ele está crescendo. Então, é importante reconhecer esse espaço de autonomia e, claro, respeitada a legislação, seja no que tange a legislação tributária, seja no que tange a herança legítima, a gente ter uma abertura para isso, ter uma postura dos fiscos, das fazendas nacionais e estaduais, que não seja uma postura criminalizante, uma postura que enxerga qualquer planejamento sucessório como uma tentativa de escapar dali. Está dentro da autonomia. Eu posso deixar de pagar tributo, posso deixar de pagar IPTU no Rio de Janeiro se eu efetivamente me mudar para outra cidade. Está dentro da minha autonomia de escolha. Então, da mesma maneira que o planejamento tributário passou por isso e continua passando, o planejamento sucessório, que tem muito de planejamento tributário, no fundo, ele também passa por essa superação desse estigma no caso a caso, porque isso também não é muito falado, não é tão público assim, esses casos vão acontecendo na medida em que eles geram conflitos. Mas ter essa abertura aí para esse tipo de instrumento. E aí a importância da gente estar falando disso. Eu felicito mais uma vez a desembargadora Kátia e a Glícia por terem elegido esse tema, desenvolvido esse evento. A importância da gente estar discutindo isso à luz do sol, né, dentro do Poder Judiciário, na Escola de Magistratura, para ver quais são os instrumentos realmente que as pessoas podem usar. A pior coisa é a insegurança. Achar que não pode usar instrumento nenhum, porque o fisco tem uma postura muito radical. Quer dizer, o fisco também está sujeito ao controle jurisdicional. Então, isso tudo é preciso que a gente discuta com liberdade. Tá bom? É só isso que eu queria dizer. Desculpem o longo tempo, mas são muitos instrumentos. Haveria outros ainda para a gente contemplar, mas acho que com isso a gente já tem um panorama para as nossas discussões. Muito obrigado a todos.